Dia 22 de setembro foi marcado o Dia Internacional de Combate ao Mau Hálito. O Simples Assim já tem uma entrevista aqui no nosso canal no YouTube, para quem está assistindo esse vídeo no canal no YouTube, e quem está vendo na TV, corre lá no nosso canal que a gente tem um vídeo com a doutora Fabiana Chiudini falando sobre o mau hálito, a halitose, como os profissionais chamam. E hoje a gente volta a esse assunto, não apenas porque este é um mês em que se marca isso, não, porque a questão do mau hálito incomoda muita gente. Há pessoas que às vezes falam até assim com a mão na frente do rosto, achando que estão com mau hálito, enfim. E há muitas formas de tratar o mau hálito. A gente vai falar com a doutora Fabiana um pouco disso também, mas sobre uma polêmica que a gente não teve conhecimento. A de que os enxaguantes bucais não seriam a salvação da lavoura no tratamento do mau hálito. Doutora Fabiana, seja bem-vinda, uma alegria tê-la no Simples Assim mais uma vez, estávamos com saudades. Obrigada, Gil, o prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de poder falar de um assunto que é tão polêmico, né? Você sabe que o mau hálito é um tabu, muitas vezes. As pessoas falam para você assim, Gi, eu fui num dentista, eu fiz um tratamento estético, ficou bacana, eu fui no médico, fiz um tratamento, mas ninguém fala, eu fui no dentista e fiz um tratamento de halitose, de mau hálito. Isso não se fala, porque a impressão que se tem é que o mau hálito vem de falta de higiene, vem de descuido, né? E não é só isso. Lógico que uma pessoa que tenha maus cuidados, com certeza terá litose. Mas, às vezes, as pessoas têm cuidados, né? Elas fazem os cuidados, acham que fazem os cuidados, mas precisa sempre de uma ajuda, de uma orientação, porque, às vezes, pouca coisa, sabe, Gi, já vai fazer com que a pessoa melhore, né? E não tenha esse problema, que é a litose. A litose traz muitos problemas psicológicos, inclusive você falou da pessoa estar com a mão assim na frente, né? Muita gente tem essa preocupação de estar ao lado das pessoas, de ficar ao lado, de estar próximo e começa a virar o rosto, né? Qualquer coçadinha que a pessoa dê no nariz, assim, uma alergia que a pessoa tenha, já, ai meu Deus, é o problema do meu hálito. Então isso começa a dar muito, assim, uma complicação até psicológica, sabe? Então, é muito oportuna essa sua colocação de halitose, né? Mas, Fabiana, se a pessoa, por exemplo, você diz, tem boas práticas de higiene oral, então ela passa o fio dental, ela escova o dente sempre que se alimenta, ela cuida, vai ao dentista, por que ela ainda teria mau hálito? Então, o mau hálito, ele tem várias causas e mais de 90% delas estão na boca. Então, vamos começar assim dessa pergunta que você fez agora, que eu acabei não te respondendo a outra do enxaguante, né? Não, já a gente chega no enxaguante. Vamos chegar no enxaguante, mas quanto à higiene, por exemplo, quando você falar, faz uma escovação correta, usa fio dental, qual é a efetividade real dessa escovação, dessa higiene? Você está fazendo de maneira correta, com a fita, o fio dental da maneira correta, porque às vezes você passa o fio dental, vamos falar do fio dental, né? Eu costumo indicar fita e não fio dental. A fita é mais larga, ela é mais efetiva. Você não pode usar uma fita ou um fio que tenha muita cera. Ele tem que deslizar, mas não pode ser aquele deslize que faz, sabe? Você tem que sentir uma certa porosidade. Existem marcas comerciais que têm mais porosidade, outras menos. Então, é importante você saber qual. Não seria interessante eu falar aqui de marca comercial, mas existem as que são mais eficientes e as menos eficientes. Mas você sente, se estiver deslizando demais, você percebe que parece que você está passando assim uma coisa muito lisa, aí não é bom, ele tem que ter uma certa porosidade. Você tem que entrar com a fita, com o fio, dentro do sulco gengival, entre a gengiva e o dente, de um lado e depois no outro lado, cada dente de uma vez. Né? Então, a pessoa normalmente limpa um buraco, né? Faz pum, 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 pum. E assim, você não está fazendo uma higiene. Fica a bactéria ali, nesse lugarzinho entre a gengiva e o dente. Tá? A escovação, você pega a escova, mas você não está limpando entre a gengiva e o dente. E aí ocorre acúmulo do quê? De bactérias nessas superfícies, tá? Dos dentes, entre os dentes, provocada pela maneira de usar fita e pela maneira de usar escova. E também ocorre na língua, o acúmulo de bactérias na língua. E a gente nunca lembra de escovar a língua, né, Fabiana? Pois é. E a língua você pode evitar
o acúmulo de bactérias de várias maneiras, não é só na higiene. Por exemplo, se a pessoa tem a boca muito seca, e nessa época de pandemia, gente, quantos pacientes com boca seca, tensão, a gente está nervoso, sabe? A boca, ó, seca, né? E aí, o que que acontece? A bactéria, ó, pá, gruda lá na língua, tá? E aí? Aí a gente não adianta só raspar que fala, na língua, você tem que limpar, higienizar de várias maneiras. Existem enxaguantes que você pode ter uma ajuda assim de diminuir as bactérias, mas você precisa tomar bastante água, hidratar, porque senão você não vai ter saliva. A saliva é um patrimônio, gente. A saliva é um patrimônio para litose, para prevenção de cárie, sabe? É uma proteção. Então a Então, gente tomar água antes de tudo é precisa da saliva. fundamental. Muita água. Tá. Sabe o que é você deixar a garrafinha do seu lado e tomando Ah, devagarzinho? ah. Hidratar, sabe? Hidratar bastante. E também pode acumular essa bactéria lá na garganta, que são os cásios amidalianos, buraquinhos. Tem pessoas que até saem, de vez em quando sai um carocinho, vamos dizer assim, que é mal cheiroso pra caramba, porque é puro bactéria. E o que essa bactéria faz? Ela exala compostos sulfurados voláteis, eles são parte do metabolismo dela, tá? E esses compostos sulfurados voláteis contêm enxofre. E é esse cheiro que fica ruim, que a pessoa fala, nossa, tá vindo do meu estômago, mas dificilmente vem do estômago. Vem da sua metabolização, né? De tudo que você come ou não come, né? Então fica muito em jejum, por exemplo, e também vem, né, da metabolização dessas bactérias que estão presentes na cavidade oral. Agora, Fabiana, muitas pessoas acham que escovou o dente no Alemar ou passou o fio com descaso. Quando ela faz um enxágue com enxaguante bucal, ela resolveu o problema. Então, eu escovei meu dente, então vou fazer aqui um enxaguante, vou fazer uns bochechinhos aqui e pronto. Vamos falar agora do enxaguante bucal. Vamos falar do enxaguante. O enxaguante, ele é um antibacteriano, ele ajuda muitas vezes, né? Mas a gente precisa tomar cuidado, primeiro de tudo, olhar na embalagem. Esse enxaguante contém álcool. Se ele contiver álcool, não pode usar, não deve usar. Porque o álcool, num primeiro momento, você tem uma sensação assim de limpeza, né? Ainda mais que a gente tinha aquela sensação, nossa, tudo que arde cura, né? Não. Porque depois ele vai te dar um ressecamento também das mucosas. Então, o enxaguante sempre tem que ser sem álcool. Uma outra coisa importante, Gi, do enxaguante, ele pode ajudar nesse acúmulo de bactérias, ele é um antibacteriano, ele vai ajudar em algum momento, sim, mas ele é um coadjuvante, tá? É a mesma coisa que você fala assim, ó, eu vou passar um perfuminho, um desodorante e vou sair. Não, você tem que tomar um banho legal, né? Então, o enxaguante, ele é um plus, que ajuda sim, mas a gente tem que, antes do enxaguante, passar bem o fio dental, com cuidado mesmo, sabe? Fazer uma boa escovação e depois o enxaguante, quando ele for sem o álcool, você vai usar e você vai ver na instrução da embalagem quanto tempo você tem que fazer fazer esse processo de bochecho. Porque, assim, quando a gente está, né, tranquilo, você faz assim, ó, bochechinho para um lado, bochechinho para o outro, fala, hoje eu tenho tempo, mais um e paf, e cospe. Quanto tempo isso durou? 5, 10 segundos? Mas quanto tempo que o fabricante está orientando a fazer esse bochecho, né? Se é por 10 segundos, é por 30 segundos, quanto tempo? E, gente, a gente fica bochechando um negócio assim, demora, a gente vai rápido, a gente não demora. Então, precisa não vai ser observar. eficaz se eu não fizer o tempo certo. Isso aí. E tem gente que dilui o enxaguante em água. É para ser diluído ou ele deve ser usado puro? Depende da indicação. Isso normalmente pode sim ser usado puro, mas tem casos que pode até precisar diluir. Isso é uma indicação bem individual. Que então, precisa saber qual enxaguante a pessoa está usando, por que ela está usando, para dizer a maneira dela usar. Né? Mas na forma, então eu preciso olhar o rótulo do enxaguante, saber que eu devo comprar um que não tenha álcool. Sim. E a questão... No rótulo, ele já, se não está escrito nada, é porque ele tem álcool. E se ele tiver escrito sem álcool, ele já está... por esse. Isso, opta por este.
E aí olha nas instruções, no verso, né? Quanto tempo que você deve ficar fazendo esse bochecho. Entendido, doutora Fabiana. Nosso tempo, infelizmente, acabou. O assunto A de saúde pessoa oral fala é sempre muito, muito bom. desculpa. Não, você fala o suficiente para a gente entender. Muito obrigada mais uma vez por estar conosco. Foi uma Eu que alegria, viu? agradeço, Gi, muito obrigada. Um abraço, sucesso.